Oi pessoal, hoje a gente tem duas coisas super especiais para mostrar para vocês. Atendendo a pedidos, a gente vai ter bolo sem glúten, eu vou falar finalmente sobre farinhas, féculas e a diferença entre eles. E a gente vai ter também bolo vegano, para quem não come nenhum derivado animal. A nossa receita já não tem lactose, não tem outros derivados, mas ela tem ovos e eu vou ensinar a substituir em praticamente qualquer receita de bolo os ovos por outras coisas. Vamos acompanhar com a gente? Antes da receita, eu quero só passar um pouco das fotinhos do que a gente tem recebido, do que vocês têm feito. Olha lá. Pessoal, aquela paradinha para a gente tietar as produções de vocês. Através do Instagram, @canal Doce na Medida, em mensagens a gente consegue receber as fotinhas. E essa aqui, ó, que vocês estão vendo comigo, é o bolo de cenoura da Marília Machado. Ela trocou a farinha por uma farinha de aveia. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Depende da massa. Essa nossa massa é muito úmida e macia e o bolo dela, ela disse que ficou bom mesmo assim. Então a gente vai gravar bolo sem glúten, eu vou falar um monte sobre esses tipos de substituições, mas ela gostou e a gente fica muito contente com isso. Nilson Moraes também fez bolo de cenoura com calda de chocolate, ficou maravilhoso. Olha a altura, olha o nível desse bolo, retinho, a forma dele era alta e bonita. A Princesa também compartilhou com a gente, o perfil dela chama-se Princesa, mas eu tô vendo o nominho dela aqui embaixo, é a Ágata Dourado. A Ágata fez bolo de cenoura e também ficou lindo. A Sandra, o perfil dela é Sandra_bolos, ela também fez bolo de cenoura, fez numa forma super grande e ela mora no Japão, olha que legal. Tem muita gente, aliás, muito japonês seguindo a gente, eu acho muito brasileiro morando no Japão seguindo a gente ama também. Tanto faz de onde são, mas a gente se sente muito prestigiado lá do outro lado do mundo. A Thalia Santana fez bolo de cenoura com calda de chocolate, olha a altura desse bolo, olha a cor dele, também lindo, a calda dela é brilhante, ficou muito bom. E pra gente finalizar por hoje, a Cristiane, eu não consigo ler o sobrenome dela, a Cristiane fez um bolo de cenoura com caldinha de chocolate, muito bom, e ele ficou alto, bonito, olha ali o nível da calda, ela ainda tirou a foto colocando a calda, deixou a gente com água na boca. Cris, um beijo pra todos. Se você tem foto para compartilhar, compartilhe no Instagram, porque agora a gente vai fazer receita. Vamos lá? Gente, tudo bem? Olha que lindo! Sabe o que é isso? Nosso especial Festa Junina. Vai ser super longo e eu tô com 7 bolos para preparar junto com vocês. Bolos especiais dos mais pedidos por vocês aqui no canal. Acompanhe que esse vídeo vai estar disponível a partir da última semana de maio. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro tem um pouquinho de papo hoje, porque eu preciso, não só quero, eu preciso explicar para vocês a diferença entre as farinhas. Eu vou bater os dois bolos, os dois são a mesma receita, o mesmo modo de preparo. Eu tô fazendo uma receita de chocolate que nós já temos aqui no canal, chamamos de bolo de chocolate molhado, porque a gente fez uma calda de chocolate. Aquela receita foi feita com leite. Muita gente perguntou nela se podia substituir o leite por outros líquidos. Pode, por qualquer líquido. Eu vou substituir hoje por água. Então, para fazer o bolo vegano, eu vou trocar o leite por água na receita, aquela mesma receita, mas eu vou mostrar aqui para vocês quando eu estiver fazendo. E os ovos, a super dica, gente, que vai mudar a sua vida, é substituir por inhame cozido. Por que o inhame? A gente precisa, para essa receita dar certo, ter o peso em ovos substituído por uma coisa que dê textura. Fica um pouquinho mais pesado do que o bolo com os ovos ficam mais leves. Mas eu já tentei usar um monte de espessantes que me indicaram, já tentei usar chia, já tentei usar linhaça batida, que a linhaça com água forma um gel. Eu já tentei usar um outro que eu tô tentando lembrar o nome, que é um pó amarelado, que também você hidrata com água, vira um gel. Nada disso fez o bolo dar certo, o bolo simplesmente não dava certo. Eu descobri que raízes e tubérculos com polpa dão muito mais certo. Sabe uma coisa que dá super certo? Banana. Substituir o peso dos ovos pela banana. Porém, a banana vai dar gosto de banana. Então, se você for fazer vários tipos de bolo vegano, tudo com banana, vai ficar tudo com gosto de banana e mais alguma coisa. A vantagem do inhame é que o inhame é neutro de sabor. Além dele ser muito saudável, dele regular hormônio na mulher, ele não tem gosto de nada. Então, é muito legal, porque você pode substituir em qualquer receita de bolo os ovos pelo inhame. A questão é o peso dos ovos, pessoal. Então, de novo, balança. A nossa receita vai mais ou menos 2 ovos. Cada ovo pesa em média 50 gramas.
Então a gente vai colocar o inhame e um pouco de água para dar esses 100 gramas de ovos, que seriam essa quantidade em ovos. O vegano é só isso, dica dada. Se você quer ver o resultado, você fica aqui com a gente. Para o sem glúten a gente tem mais assunto. É o seguinte, no bolo vegano eu não vou substituir o trigo por nada, porque eu só quero que ele seja vegano, sem derivados animais. Além de não ter lactose, ele não tem mel, ele não tem ovos, ele não tem nenhum derivado animal. Eu vou usar farinha de trigo comum. Aqui, no bolo sem glúten, eu vou fazer exatamente a mesma receita, mas eu vou substituir por um mix de féculas. Então, o que eu queria explicar hoje para vocês? A gente já gravou um papo na medida sobre farinhas e sobre produtos sem glúten. Ele está disponível no nosso site, o www.docenamedida.com. Lá tem uma seção com as explicações, né, esses papos que a gente dá para explicar um pouco mais sobre um conteúdo específico sobre o qual vocês têm dúvidas. A questão é, a gente chama, ou a gente tende a pensar em farinha, tudo que é pó. Todo pó é farinha, só que praticamente tudo que a gente faz é com farinha de trigo. Aí não quer dizer que tudo que você faz com trigo, você pode substituir por qualquer outra farinha. Gente, elas têm comportamentos totalmente diferentes. O trigo, ele tem proteína, ele tem amido. E aí, dentre essas proteínas, ele tem duas específicas, a gliadina e a glutenina, que juntos formam a teia do glúten. Esse glúten ele vai trazer maciez, umidade, flexibilidade para um bolo ou para uma preparação. Seja qualquer outra que seja uma panqueca, ele vai dar textura, ele vai dar liga. Então ele tem um papel formador numa massa. Se você vai usar outra farinha, ela não vai ter provavelmente esse papel. Então a primeira questão sobre qualquer tipo de substituição do glúten é esta. Para a gente ter essa liga e essa umidade, quase que 90% das vezes a gente usa xantana. A xantana é uma goma vegetal derivada de celulose, que aí ela é extraída na indústria e ela é vendida em pó. A xantana em pó pode ser acrescentada nas farinhas para dar esta elasticidade parecida com a do glúten. Ah, então eu posso fazer farinha de arroz e xantana? Poder pode. Posso fazer fécula de batata e xantana? Poder pode. Posso fazer polvilho doce e xantana? Poder pode. Então a xantana vai fazer esse papel. Então vamos lá. Por que poder pode, mas não deve? Eu queria dizer isso, mas não disse. Pelo seguinte, cada uma dessas outras farinhas, por exemplo, que eu citei, essas féculas ou farinhas, fécula é porque é muito fina, tá? Mas é tudo farinha, pó. Esses outros pós a gente não pode substituir, porque às vezes eles vão ter características, por exemplo, a farinha de arroz. Ela deixa a sua preparação extremamente seca e quebradiça. Não é gostoso fazer um bolo só com farinha de arroz. Mas você pode, se a farinha de arroz deixa ele seco e quebradiço, eu posso usar misturado com outra coisa. Que outra coisa em pó que eu conheço, que não vai ter glúten e que eu posso usar? Polvilho. Quando faz pão de queijo, o polvilho lá com leite vai pro forno, o pão de queijo não fica uma borracha? Poxa, então o polvilho, ele vai dar elasticidade e flexibilidade. Quer dizer que se você misturar, seja qual for a composição, meio a meio que seja, farinha de arroz e polvilho, você já vai ter um resultado melhor. Ah, e se eu usar amido de milho, pode? Pode, mas o amido também tem uma característica específica. Ele vai deixar a sua massa leve, mas ele também vai deixar ela ressecada. Fécula de batata, pode? Pode, vai dar leveza, mas também não dá liga. Então, a gente tem e aí, só tô lembrando, o polvilho doce e o azedo têm características diferentes. O polvilho azedo é muito mais elástico do que o polvilho doce na preparação. Aliás, o doce e o azedo não quer dizer que eles têm sabor diferente, caso você esteja pensando nisso. Os dois são polvilho igual, os dois vão dar sabores parecidos, eles mudam muito mais a textura. E o azedo se chama azedo porque ele é feito da fécula fermentada, amarga, mas não vai mudar o gosto do polvilho, tá? Bom, então, posso usar uma variedade de mix. Posso usar farinha de aveia? Pode também. Mas a aveia também tem uma característica gomosa. Normalmente ela é floculenta, é difícil uma farinha de aveia super fina. Então também vai mudar a textura do bolo e a cor do bolo, que a farinha de aveia é amarronzada.
Aliás, o que a gente tem no mercado que tem glúten? O que existe no mercado que tem glúten é o trigo, o centeio e a cevada. Eles têm glúten naturalmente, a cevada e o centeio quase nada. A aveia, o pé da aveia lá, a plantinha, não vai ter glúten. Acontece que ela é beneficiada nos mesmos moinhos que o trigo é beneficiado. Inclusive são plantações irmãs, concomitantes. Então há contaminação cruzada já na lavoura e depois com certeza no moinho. Onde é beneficiado um, é beneficiado o outro, porque a aveia é um cereal produzido, beneficiado em grande quantidade, no mundo todo, não é só no Brasil. Então é aí que vai haver a contaminação cruzada. Ela interessa para quem? Pessoal, ela interessa para o alérgico, que é o celíaco. Não confunda. Não é porque você descobriu que tem intolerância ao glúten, porque você tem uma dor de barriga, que você virou celíaco. O celíaco é alérgico. A alergia é a tal ponto que o que a gente chama de contaminação cruzada pode ser a simples presença da partícula de farinha no ar. O fato de eu estar mexendo com farinha aqui nesse ambiente já deixou ele contaminado e isso é suficiente para o celíaco desencadear uma reação. Se ele tiver exposição repetida num dia, pela simples presença de respirar esse ar contaminado, ele pode fechar a glote e vir a ter um problema sério de saúde ou até a morte. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Tanto que a nossa legislação, a Anvisa, diz assim, ó, eu faço bolos tradicionais e bolos sem glúten aqui. Mas eu só vendo e eu tenho um aviso na porta, eu tenho um aviso no balcão, eu falo pessoalmente, eu tenho um aviso no site onde você faz sua encomenda. Nós temos um ambiente com contaminação cruzada, então eu não vendo para o celíaco, eu vendo para o intolerante. Quem é o intolerante? É aquela pessoa que tem uma dor de barriga, uma cólica quando come glúten. Ela evita, porque ela tem uma cólica, mas ela não vai morrer se ela comer. Esta pessoa eu posso atender. A Anvisa diz que se eu resolver hoje parar de usar trigo, lavar tudo, esterilizar a loja, não interessa. Só daqui a 5 anos eu vou poder produzir nesta cozinha bolos para celíacos. Então isso é muito grave. Então primeira coisa é isso. Eu queria dizer que existe diferença entre alergia e intolerância, beleza? Estamos pensando no intolerante, a pessoa que tem dor de barriga ou aquela pessoa que simplesmente resolveu evitar o glúten porque o glúten é inflamatório, ela não quer comer por questões de saúde. É uma escolha, não uma necessidade biológica. Bom, o que você pode substituir aqui nessa receita? Em qualquer receita que você tiver. Você pode substituir pelas féculas ou outras farinhas. Mas qual é a questão? Como eu comentei, cada uma vai ter um comportamento diferente. Gente, são produtos completamente diferentes. O que você faz com uma batata, você consegue fazer com arroz? Não necessariamente. O que você faz com arroz, você não faz com uma batata, você não faz com... O que mais eu vou dar de exemplo? Uma mandioca, né? Porque o polvilho vem da mandioca, o amido que vem do milho. Não são produtos diferentes? O resultado deles também é diferente, não é a mesma coisa. Então, ou você estuda sobre todos eles para saber qual é a melhor composição para a sua receita. E olha, eu tô falando agora de bolo e de uma receita específica. Vai mudar se for outra receita? Claro que vai. Se o seu bolo for mais úmido, mais seco, uma massa diferente vai mudar. Se o seu bolo tem mais gordura, menos gordura, vai mudar. Se não é bolo, se é biscoito, vai mudar. E se for um creme espessado com trigo, se você quiser espessar com outra coisa, vai mudar. Então, vai variar conforme a preparação que você estiver fazendo. Aí, a gente pode recorrer ao que a indústria tem pronto pra gente. Pode consultar na internet uma mistura de féculas, de farinhas que não tenham glúten, que seja adequada. Tem receita que é assim, 50% farinha de arroz, 20% polvilho doce, 20% fécula de batata, 10% amido de milho, sei lá, 10 gramas de goma xantana. Mistura tudo isso e faz o seu pó. O seu pó você vai utilizar para fazer bolo, beleza, ou para fazer o que você quiser, pode, então você vai buscar quem já fez isso. Agora, se você quiser facilitar, faz como eu compro pronto, gente. A gente tem algumas marcas aí no mercado que vendem farinhas, a gente tem algumas num preço acessível, que são prontas. Eu uso uma que eu amo, tudo que eu faço com ela fica perfeito.
feito. Então eu só substituo o trigo da receita exatamente no mesmo peso, na mesma quantidade, por esse mix de fécula sem glúten, e aí eu faço um bolo sem glúten. Qualquer coisa que eu quero fazer sem glúten eu substituo e dá perfeitamente certo. Então, para quem teve dúvida lá no bolo de cenoura, ou lá no pão de ló, ou em qualquer lugar que fosse do que a gente já fez aqui, se pode? Pode, substitua. A minha sugestão é substituir por um mix de farinha pronto. Porque esse mix de farinhas pronto, ele tá equilibrado. Alguém já foi lá, já testou e já viu que esta é a melhor receita para dar o melhor resultado para você. Eu uso, é caro. A farinha de trigo eu pago R$ 2,85 o quilo, esse aqui eu pago R$ 28,00 o quilo, é exatamente 10 vezes mais caro. Mas é o custo para fazer isso e para mim vale a pena porque eu faço de olho fechado e a minha receita nunca dá errado, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai finalmente cozinhar, porque tudo isso era para explicar as dúvidas que muita gente tem tido sobre quando ou não substituir a farinha pelo mix sem glúten. Para a receita, as duas são o mesmo modo de preparo e se você lembrar lá da receita do bolo de chocolate, as quantidades são praticamente as mesmas. A gente vai usar 65 gramas de cacau, 70 gramas de água, tudo em gramas, tá tudo em peso, 100 gramas de ovos, aproximadamente 2 ovos grandes, 100 gramas de açúcar, 65 ml de óleo. Toda essa primeira etapa aqui, a gente vai bater no liquidificador. Depois de bater de 3 a 4 minutos no liquidificador, a gente vai misturar a farinha sem glúten. No bolo vegano é a mesma coisa. Sabe qual é a diferença? Eu vou usar 75 gramas de inhame, mas seriam 100 gramas de ovos. Então, e a minha receita já vai água. Então eu vou aumentar a água da minha receita vegana para que o meu inhame junto com a minha água dê o peso dos ovos e da água da receita anterior. Então eu vou com o inhame e com a água, vai um pouquinho mais de água se você reparar, que ele vai, porque o inhame é pastoso, aí para dar um pouco mais de leveza e umidade. A gente vai fazer a mesma coisa, ó, vou juntar com o açúcar da receita, que são exatas 100 gramas, com o óleo da receita, que são os mesmos 65 gramas, e com 65 gramas de cacau 32. Eu vou juntar todo mundo e vou bater em outro liquidificador. Os dois vão bater ao mesmo tempo e eu vou levar eles para assar na assadeira. Bom, depois para a batedeira. Eu vou agora levar para o liquidificador. Se você quiser acompanhar, a gente vai dar uma aceleradinha, mas é muito rápido, 3 a 4 minutos batendo. Eles vão para a batedeira com as suas respectivas farinhas. É claro que eu vou chamar vocês para ver a incorporação da farinha. Vamos lá. Pessoal, tudo pronto. Bolo vegano aqui, todos os ingredientes aqui da parte líquida, todos os ingredientes da parte líquida do sem glúten aqui. Ficou a fécula e o fermento do sem glúten, a farinha de trigo e o fermento do vegano. Liquidificador 3 a 4 minutos. Bora! Pessoal, tudo batidinho, tudo líquido. Vamos um de cada vez. Vou fazer o vegano desse lado, então vou pegar essa batedeira. Eu vou jogar a mistura do liquidificador. Ó, não ficou nada aqui dentro. E agora eu vou jogar a farinha de trigo. Feito. A pitada de sal já está aqui. Para quem já assistiu a gente sabe que a gente tem que bater a farinha de trigo de 3 a 5 minutos, eu vou bater 4, para que ela desenvolva um pouco de glúten, isso é muito bom para que o bolo esteja macio e elástico. Eu quero um pouco de glúten aqui, mas não vai bater eterno, 3 a 5 minutos não é muito para um bolo, tá bom?
Misturei só para ela não voar para todo lado e agora eu vou ligar a batedeira. O fermento da receita fica aqui ao lado, porque ele só pode entrar no final, já que ele vai agir em contato com a umidade e temperatura. O fermento é para depois. Antes de ligar, a mesma coisa eu vou fazer nesse outro bolo. Parte líquida aqui, que é o sem glúten. Ele tá mais emulsionado por causa dos ovos da receita, tá, pessoal? E aqui eu vou pôr aquela mistura de féculos que eu uso, pronta. Todinha. Fermento ao lado, mesmo esquema. O seu procedimento de trabalho não mudou. E a gente vai misturar pelo mesmo motivo, só para não voar para todo lado. Aí tem uma questão apenas. A textura da massa aqui, por conta da xantana, vai mudar. Ela fica mais esquisita, esponjosa parece. E com acidez ela fica mais esponjosa ainda. Não se assuste, é assim mesmo, tá bom? Então a gente vai levar para a batedeira, vai bater de 3 a 4 minutos e você vai ver que a hora que eu colocar o fermento vai ficar mais esponjosa ainda. A gente vai ver isso junto. Vamos bater esse. O meu globinho tá desmanchando, a gente vai ter que substituir. Tudo pronto, vamos contar o tempo. Pessoal, vamos ver a textura dessas massas. Aqui é o bolo vegano. Olha aqui, ó. Massa de bolo cremosa, bem tradicional, tá bom? É legal ela ficar parada? Não muito, mas não se apavore. O problema é quando o fermento entra. Tem uma diferença se vocês observarem aqui. O vegano vai 10 gramas de fermento e o tradicional vai 6 gramas, porque o inhame é mais pesado. Se você aumentar um pouquinho o fermento da receita, ele vai crescer melhor, tá? É para ajudar ele. Eu vou misturar o fermento simplesmente para ele não voar para todo lado e eu vou voltar ele para a batedeira ou misturar na mão. Eu acho que eu vou fazer na mão, porque se eu fizer na mão eu falo com vocês. O sem glúten, ele já é uma massa diferente. Olha que cola, que visgo. Isso aqui é por causa da xantana. Tá vendo, ó, quando eu levanto aqui, olha que visgo. A xantana faz exatamente esse papel, ó. Ela vai e volta, parece que o meu globo vai ficar colado aqui. Para misturar o fermento aqui, é um pouquinho mais trabalhoso. Ela fica mais pesadinha, ainda mais na hora que eu incorporar o fermento. Então eu prefiro bater esse aqui 20 segundos na batedeira ao invés de fazer isso na mão. E é o que eu vou fazer agora. Enquanto eu bato esse, eu mexo esse. Bom, pessoal, ó, cola total, ó. Esse aqui, então, se ele fosse ácido, como um bolo de laranja ou limão, ficaria mais colento ainda. Esse é o sem glúten,
E esse aqui é o vegano, uma massa bem mais cremosa. Pessoal, eu vi que vocês, não sei se vocês viram que eu bati aqui, aí eu mesmo falo, né, fermento não pode bater. Pessoal, é não bater em excesso, tá bom? Pode misturar o suficiente para que ele fique bem misturadinho. A gente vai usar a forma e eu identifiquei aqui como sem glúten e como vegano, porque eu tenho uma surpresa. Eu vou fazer agora, assim que eu lavar a batedeira, eu vou começar de novo, eu vou fazer essa mesma massa do sem glúten, eu vou fazer ela com adoçante, para quem não pode comer açúcar, e eu já vou explicar sobre isso. A gente vai fazer ele tradicional com farinha de trigo, tradicional, aquela receita do bolo de chocolate com xilitol, e vai fazer ele sem glúten e com xilitol, para quem não pode comer nem glúten nem açúcar. Você vai acompanhar. Então vai ter muito nome nas assadeiras. Bom, vamos lá. Esse aqui, o sem glúten, eu vou usar, vou colocar ele primeiro. A minha receita de um bolo já dá o padrão certinho, vai até a metade desta assadeira e ele vai crescer praticamente até o nível da assadeira. O que eu ia comentar? A minha assadeira tem um diâmetro, eu vou mostrar o que é o diâmetro, de 18, altura de 6 centímetros. É o meu bolo médio aqui da loja, mas ele não é gigante, tá, pessoal? Ele dá um bolo de 8 a 10 fatias, olha o volume, compare comigo. Então, ó, 6 de altura, 18 de diâmetro, passando pelo centro de um lado até o outro. Olha como não é muita massa, foi até metade da assadeira. Se você vai fazer um bolo grande, aquelas assadeiras quadradas que a gente tem em casa, que a gente faz bolo de cenoura, vai ter que usar o dobro da receita ou até o triplo, tá bom? Senão vai ficar dessa altura na sua assadeirinha. O vegano vai para a forma também. O vegano fica um pouquinho mais pesado, né? Como eu já comentei. Agora, pessoal, é forno. Esse aqui demora um pouco menos, talvez 20 minutos a 165 graus, que é o forno médio para confeitaria. O vegano vai demorar, mesma temperatura, uns 25, 30 minutos. Ele vai levar de 5 a 10 minutos a mais, por causa que ele é mais úmido, mais pesado, por causa do inhame. Então, encostou no bolo, ele vai, desce e sobe de novo, ele tá pronto. Colocou o dedo no bolo, o dedo afundou e não voltou, é porque o bolo não está pronto. A gente tem que assar até ele estar seco o suficiente para subir e descer. Não precisa furar bolo. Vamos com eles pro forno? Bom, pessoal, e eu fiz, ó, um montão de bolo para vocês. Eu fiz o bolo vegano, eu fiz o bolo tradicional, chocolate, pra gente comparar inclusive a altura. Eu fiz o bolo sem glúten e eu fiz o bolo sem glúten com adoçante dietético, com xilitol. Não, perdão, esse é o sem glúten. Esse é o diet sem glúten e esse é só diet. Eu fiz com xilitol e farinha de trigo. Nem sempre essa receita dá certo, eu vou explicar. Na verdade eu não sei o porquê, mas eu vou contar que é verdade, nem sempre dá certo. Eu uso como adoçante o xilitol ou o eritritol. Pessoal, eu não me sinto conhecedora suficiente, aí eu gostaria de chamar um colega meu que trabalha com ciência de alimentos para falar um dia com a gente, fazer um papo na medida sobre adoçantes, sobre edulcorantes, que são os adoçantes que a gente usa na culinária. O que eu sei dizer para o meu trabalho, para vocês? Alguns adoçantes têm gosto de adoçante, isso ninguém gosta. Por exemplo, a estévia. Ela é caríssima, ela é natural, então tem gente que gosta porque é natural, mas ela dá um gosto amargo nas coisas. A gente tem adoçantes que são de mesa. Aqueles adoçantes em gotas lá, eles não podem ir para o fogão. A molécula deles degrada, quebra com calor e aí ele vai ficar amargo e não vai cumprir a função de adoçar. Então a gente tem que usar adoçante de forno e fogão. Aí a gente tem algumas marcas aí no mercado e eles têm princípios ativos diferentes. Esses adoçantes eu acho um pouquinho difíceis de usar porque eles não são no mesmo peso que o açúcar. Aí a substituição não fica tão rápida e tão fácil. Agora, quando você usa ou o eritritol ou o xilitol, e o poder de adoçante do xilitol é um pouquinho maior, aí você usa na mesma proporção. Então aqui na receita, onde estava escrito 100 gramas de açúcar, eu botei 100 gramas de xilitol. Eu fiz isso com farinha de trigo, aqui ao invés de féculas, e fiz isso com féculas sem glúten e xilitol. Fiz as duas coisas. Às vezes,
Bom, vou primeiro só terminar de falar do xilitol, né? O xilitol que eu uso é assim, ele tem a textura de um açúcar cristal, dá pra encontrar ele também em pó, bem fininho, ele é mais fino que o açúcar refinado, ele parece aquele açúcar da União. Ele é bem fininho. Esse aqui é o cristal. Pra mim tá ótimo, serve pra tudo que eu preciso. Eu faço geleia com ele, diet, né? Ponho ele no fogo com as frutas e fervo e vira geleia e tá tudo perfeito. Agora ele tem uns comportamentos estranhos. Depois que a geleia tá pronta, ela fica 2, 3 dias na geladeira, ele começa a cristalizar de novo. E aí a geleia fica cheia de grãozinhos de açúcar. Então não, na hora ele tá perfeito, depois ele muda. E acontece reações no bolo também. Esse aqui era pra ficar bem feio e ele não ficou. Eu fico com uma raiva quando era pra ficar feio e não fica. Gente, às vezes eu faço esse bolo com adoçante, farinha de trigo, ele murcha, que ele fica desse tamanho, assim na lateral, todo encolhido e murcho. Principalmente quando eu uso coisas ácidas, laranja, limão, são os que mais encolhem. Tanto que para garantir a qualidade do meu bolo para o meu cliente, sempre que ele me fala, eu quero um bolo diet adoçado com adoçante dietético, eu falo, eu posso fazer qualquer sabor da minha loja, você escolhe. Mas quando eu preparo com um pouco de fécula sem glúten junto, porque a própria estrutura da xantana meio que ajuda essa massa a ficar alta de pé e ela não tombar e cair. Então eu substituo meio a meio o trigo pelas féculas, o bolo dele fica mais leve, ele não percebe, e também não tem problema nenhum para as pessoas, né? O fato é que ela quer um bolo diet. Este de chocolate, ele é muito estável, ele não tem acidez, ele não murchou, eu acho, eu vou olhar quando tirar. Mas ele poderia ter murchado. Então o xilitol causa essas coisas, sabe? Causa na geleia, causa no bolo. Então, se você está tendo problemas em usar o xilitol ou qualquer adoçante dietético nas suas massas, tente usar as féculas sem glúten, mas o mix pronto, que tem xantana, que já vai resolver metade do caminho para você, tá bom? Vamos tirar isso aqui daqui, vamos desenformar os nossos bolos e ver como eles ficaram. Vamos virar, aqui está escrito xilitol, é pra gente não se perder na cozinha. Vou começar com vegano, vamos ver se ele vai sair fácil. Lembrando que eu unto a forma com desmoldante, tá? O desmoldante eu só passo, eu não enfarinho ele. Então, ó, virei, ele já saiu. A gente pode acostumar a usar sempre aqui. Ele tá fofo, bonito, leve. Ficou uma casquinha aqui, que engraçado. Mas ele fica mais baixo, como eu comentei. E eu fiz o tradicional só para comparar o quanto ele fica mais baixo. Tradicional também, ó, fofo, leve. E aqui a gente tem o sem glúten e diet. Ele ficou bem mais alto que o anterior. A farinha sem glúten, realmente, essa mistura é muito boa. Dá pro bolo uma qualidade. Olha a fofura. Inclusive no dia, ó, ele é mais fofo que esse. O que muda é depois. Depois de uns 2, 3 dias, esse bolo, esse resseca, não resseca? Nosso bolo não resseca quando fica velho? Esse aqui, ele não resseca, é diferente. Ele mantém a umidade, mas ele quebra. Ele perde a elasticidade. É como se a xantana perdesse o poder dela de elasticidade que ela dá para massa. Esse é só diet. Foi feito com xilitol e farinha de trigo. Tudo a mesma receita, voltando nesse assunto. Como eu comentei, ficou bonito demais, ó. Mas não é assim que fica normalmente. Então, por que eu me preocupei em fazer diet com trigo? Para dizer para quem tem problemas com isso, que se você fizer com a xantana, com a mix de fécula sem glúten, fica ótimo. E esse é só sem glúten, ó. Fofinho, leve, parece uma esponjinha. Ele não foi feito com adoçante, gente. Ele é um bolo para quem pode comer açúcar. Para quem só não pode comer glúten. Já comentei que eu evito bastante passar a faca nos bolos, né, pessoal? Para que eles não fiquem, que a gente não corte eles. Bom, e foi isso que a gente preparou hoje para vocês. Uma variedade de bolos, eu vou pôr um pouquinho mais para trás para eu alcançar melhor. E eu espero que nessa aula, nesse vídeo, vocês tenham entendido as possibilidades de substituição e visto que o resultado pode ser muito bom com todas essas misturas. Só que agora a gente precisa provar para ver por dentro, né? O que eu faço, diretor? Deixa isso aqui ou tiro pra gente cortar? Vamos tirar foto.
Então tá bom, a gente vai dar uma paradinha, a gente vai arrumar a bancada pra gente cortar esses bolos com vocês. Mas eu vou deixar a minha cola das assadeiras aqui atrás pra não esquecer qual é qual, senão eu fico doidinha. Então é isso, pessoal. Bolos aqui, agora a gente vai ver a textura deles por dentro. Eu coloquei as assadeiras atrás das câmeras e elas estão na ordem pra gente não se confundir, mas eles não saíram da ordem que eles estavam na assadeira. Vou começar da esquerda pra direita, esse daqui é o bolo vegano. Então, ó, vou cortar o bolo, já vou virar para vocês verem por dentro, mas ó a fatia. O bolo é macio, gostoso, não deve nada para um bolo tradicional, lembrando que o vegano é o bolo que não tem nada de origem animal. Então, tem muita gente que acha que vegano é ruim, porque já comeu coisas veganas desagradáveis. Gente, todos os bolos que eu tenho aqui na loja, que eu posso fazer sem lactose, como é o caso desse bolo de chocolate que a gente substituiu. O óleo é óleo vegetal, eu usei óleo de girassol em todos eles. O óleo é óleo vegetal. O que mais ele iria? Os ovos é o inhame. E é isso, o líquido não é leite, eu usei água. Todos os bolos, o de laranja eu faço com suco de laranja, o de limão com suco de limão. Todos os bolos da loja que eu posso fazer sem lactose, tem a versão vegana deles, eles são perfeitos. Não muda nada, nem sabor. Não dá pra ver que é vegano. Se não contar, você não sabe. Mas ele muda a aparência, tá vendo? Esse é um bolo tradicional de chocolate, olha a altura. É diferente. Poderia ter posto mais massa na assadeira, mas ele é mais pesado. Eles têm o mesmo peso. Os dois pesam 500 gramas, que é o que a receita dá. Os dois foram feitos na mesma assadeira. Esse aqui é um bolo de chocolate tradicional. A gente já fez ele junto com cacau 32. Fofinho, leve, ok? Vamos virar ele pra cá. Vamos abrir um pouco mais para vocês verem melhor. E aqui é o bolo de diet sem glúten. Esse bolo, então, a gente fez com féculas e fez com xilitol, que é adoçante dietético. Pessoal, olha aqui, esse bolo no dia que ele é feito. Olha isso! Fofíssimo, né? Milagres da Chantana e do mix correto de féculas. Ele é muito mais leve que esse aqui, hoje. Daqui a uns 3, 4 dias ele é quebradiço. Esse aqui, se você deixar ele embaladinho, que ele não resseca, ele não fica quebradiço. Se ele ressecar é uma coisa, agora ele não fica quebradiço, ele mantém a flexibilidade, esse não. Ele começa a quebrar, isso aqui acaba, ó. Mas no dia você não vê a diferença. Se fosse um bolo de festa, quem quer dizer que esse bolo é sem glúten? Ninguém. Nem você que fez sabe diferenciar. Esse aqui então é o diet, ele é só diet. Ele foi feito com xilitol para quem é diabético, não tem açúcar. Na mesma receita, não tem lactose, mas ele tem trigo. Ó, fofo também. Não tivemos problema nesse bolo, mas como eu comentei com vocês, muitas vezes nós temos. Gente, o sabor é o mesmo. Eu juro que eu queria ter um publicador de sabor e cheiro. Porque assim, é idêntico, não tem nenhuma diferença, nenhuma. E aí, ou você acredita e faz, ou você testa que nem eu. As duas coisas vão te dar o mesmo resultado, é perfeito. E esse é só sem glúten. Ele tem açúcar normal. Ele também é fofo e leve, olha só. Fofíssimo, levíssimo. Ele vai e vem, assim como os outros bolos sem glúten, este e este que nós tínhamos. Peguei um pedação. Gente, não dá pra ver no sabor nenhuma diferença de sabor do cacau, claro, foi o mesmo cacau, nem no teor de açúcar. Apesar de ser adoçante, o teor de doçura é o mesmo, é tudo igual. O mais diferente na textura é o vegano e nem por isso ele deixa de ser fofo. Hoje foi esse comentário. Espero que vocês tenham entendido, que aproveitem. Agora vocês conseguem, quem faz pra fora pode atender clientes que têm restrição, que são veganos ou que não comem glúten. Você consegue fazer um bolo diet sem glúten e vegano. Se você quiser substituir aqui pelo adoçante dietético, pelo trigo também. Você consegue fazer um bolo só sem lactose, consegue fazer um bolo sem glúten e sem açúcar e sem lactose, consegue fazer um bolo só sem açúcar e consegue fazer um bolo só sem glúten.
Gente, você atende qualquer público, isso você pode fazer em qualquer receita. Espero mesmo que vocês tenham aproveitado e se você faz em casa, espero que você possa fazer coisas bem equilibradas e saudáveis para sua família. Bom, se você gosta, curta a gente adora quando vocês mandam fotinho no nosso Instagram, lembrando que é o @canal Doce na Medida, tem que ter a palavrinha canal na frente. Para mais dúvidas e curiosidades sobre assuntos técnicos, assistam nossos papos. Nossos papos na medida estão no nosso site www.docenamedida.com. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.